Candidato, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a economia, o tema de empreendedorismo, o senhor citou que é empreendedor, né, empresário. Qual que é a agenda que o seu partido pretende mostrar para a população brasileira, para o empreendedor, para o trabalhador autônomo, para o entregador que o senhor citou em uma das suas falas? Hoje, quando você trabalha e produz, seja sendo um empreendedor, seja sendo um empreendedor individual, seja sendo um trabalhador, você é penalizado. O empreendedor é tratado como um bandido. A tributação é alta, a tributação é complicada, o dinheiro é caro, as regras são confusas. O empregado, ele tem a insegurança de saber se o emprego dele vai ou não vai existir. E o transporte que leva ele da casa até o trabalho é um transporte ruim. Ele também sabe que ele pode ser assaltado no meio do caminho. E a garantia de que o negócio que ele trabalha vai continuar existindo nos próximos anos é cada vez menor. Quando a gente coloca todas essas coisas na mesa, a gente vê que as pessoas que trabalham e produzem no Brasil estão inseguras, estão depressivas, estão, vamos dizer, com medo sobre o futuro. E esse medo ele é percebido nas pesquisas. Pois bem, nós temos que ter uma agenda de competitividade que é uma agenda amiga de quem trabalha e produz. Então a agenda de competitividade ela tem que facilitar contratações e demissões. Ela tem que vir acompanhada, vamos dizer, de uma agenda de investimentos em infraestrutura que reduza custos que vão de energia a combustível, a infraestrutura de transporte, leis que reduzam burocratização. O licenciamento ambiental que passou já é um avanço bem grande, que vai ajudar a abertura de novos negócios também. Quando a gente coloca isso na mesa, com uma reforma fiscal que diminui o custo do dinheiro, aí eu falo em abaixar os impostos e falo em dinheiro mais barato e um medo, vamos dizer, menor na hora de você investir em um negócio novo. Isso gera um ambiente mais amigável para essa pessoa. E isso gera efeitos, vamos dizer, do ponto de vista econômico e também na vida das pessoas muito grande. Então, essa é a agenda que eu quero colocar. Uma agenda que facilita a contratação, facilita a demissão, facilita abrir empresa, facilita fechar uma empresa. Quando o senhor fala de facilitar a contratação, o senhor pensa numa nova reforma trabalhista, de mudar um pouquinho o regime CLT? Eu considero o regime, veja só, o regime trabalhista brasileiro, que é o regime da CLT, ele é um regime ultrapassado. Não à toa, uma parte muito importante da população brasileira se tornou MEI, outra está na informalidade pura e simples e um pedaço está a CLT. As gerações mais novas já não querem nem o CLT. Elas querem essa flexibilização. E aí, quando a gente olha o mundo, os países que concorrem conosco, vou pegar do Vietnã, vou pegar a própria China, vou pegar a Índia, eles têm leis trabalhistas mais flexíveis do que as nossas. E o Brasil passou o bonde de a gente falar, quero me comparar com a França. Não, porque, meus amigos, a gente não se compara com a França, a gente está perdendo para o Vietnã, a gente está perdendo para Botsuana. Então vamos ver o que esses outros países estão fazendo para a gente poder competir com eles no mercado global. Então nós precisamos flexibilizar a nossa legislação, facilitar as contratações das pessoas, deixar os empreendedores mais seguros e as pessoas que querem trabalhar, elas têm capacidade de fazer sua jornada de trabalho, negociar o tempo de trabalho dela de uma maneira mais, vamos dizer, mais plena. Hoje, o que supostamente a garante vira um peso. Inclusive até porque fica menos salário no bolso da pessoa hoje com a CLT no fim do dia. O senhor defende uma reserva de Bitcoin também. Como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor, chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila no mês a mês, oscila no ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin, né, como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia. E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal. E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional na área de infraestrutura,
pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido. Porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região, que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Ah, mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive, ele vai estar morto. Internacionais, né? Vai demorar. Último giro aqui, reta final, alguns minutos. A Cássio Miranda, por favor, antes da morte do Trump, por favor. O ótimo é inimigo do bom. São várias as reformas propostas por você. Olhando para todas elas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que você diria, essa eu quero que seja a primeira a ser implementada, a mais primordial na sua visão? As duas que eu vou colocar, porque se a gente não fizer, não existe mais Brasil. Uma é uma reforma fiscal que eu vou passar na transição. A minha PEC da transição é a PEC do Kim Kataguiri. E a primeira, tão logo eu tome posse, é uma reforma nas leis penais, nas leis de execução penal e um enfrentamento muito claro ao crime organizado, com implementação do falado que a gente discutiu aqui, direito penal do inimigo. Essas são as duas coisas, porque uma resolve as contas públicas e altera um clima de derrota que existe dentro da economia brasileira, e a outra devolve o território brasileiro e a liberdade de ir e vir para o brasileiro. Ou seja, eu volto a ter um país. Se eu passo essas duas coisas, eu volto a ter um país normal, coisa que a gente não tem. Depois de ter um país normal, todo o resto passa a ser, vamos colocar aqui, lucro, né? Que aí eu posso discutir a agenda de competitividade, como a gente falou, uma agenda voltada para o agro, investimento de infraestrutura, desfavelização, pegar as regiões mais pobres do Brasil e torná-las autossuficientes, uma reforma no Pacto Federativo, a reforma administrativa que a gente falou. Mas essas duas primeiras é o básico. Se a gente não faz isso, a gente não tem país. Última para fechar, mais uma. Pré-candidato, o senhor prefere enfrentar Lula ou Flávio no eventual segundo turno? Acho que é melhor pro Brasil o Lula já cair no primeiro turno e eu enfrentar o Flávio. Aí vai ser um prazer, porque ele não vai poder fugir dos debates no segundo turno. Aí vai ser muito legal. O senhor não estando no segundo turno, quem o senhor apoiaria? Eu estarei no segundo turno. Não se entra numa batalha pensando em perder. Teve também em São Paulo o discurso do Pablo Marçal, que não haveria um segundo turno. Ele não conseguiu avançar e teve que apoiar algum nome no segundo turno. É que ele é um estelionatário. Repito a pergunta. Eu não vou me colocar na mesma posição de um Pablo Marçal. Eu entrei nessa batalha com apenas um... Ele ocupa essa posição? O quê? De um estelionatário? Disse, Sim, claramente. E se ele quiser, ele me processe. Não tenho nenhum problema em falar isso. Ele é um brincalhão, ele brincou com a esperança das pessoas e ganhou dinheiro com a esperança das pessoas. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso nojento. E às vezes as pessoas me comparam a ele só porque eu sou um outsider nas eleições. Eu não sou. Eu montei um partido político, trabalho de milhares de jovens que coletaram assinaturas ao redor do Brasil. Eu não estou aqui para destruir o sistema. Eu estou aqui para pegar o Brasil e transformar o Brasil num país sério e reformar o sistema. É por isso que eu não sou um destrutor. Eu não estou aqui um destruidor. Eu estou aqui para reformar, para fazer o Brasil virar um país sério. E nesse sentido, eu só vou trabalhar para ir para o segundo turno. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou querer saber, eu só vou trabalhar. Até porque meu partido tem só 4 meses. E eu já estou bem nas pesquisas. Pegar um gancho no Pablo Marçal e Partido Missão, ele fez uma aposta que se o partido fosse estruturado, ele daria uma determinada quantidade. A gente fez uma aposta com o Kim, né? Pagou essa aposta? R$500 mil não pagou, né? É por isso que quando eu falo estelionatário, eu não tô brincando, né? O cara nem para cumprir as apostas que ele faz por aí. Ele disse que a gente não montaria o partido. Diferente dele, a gente montou. Hoje ele está contratado como funcionário do Partido União Brasil, para fazer propaganda para os candidatos do União Brasil. Hoje, eu que ele duvidava, ou quem que ele duvidava, estamos liderando o nosso próprio partido político, participando da corrida não só presidencial, mas estadual em vários lugares. Última, Túlio, para a gente fechar. Eu estou deduzindo aqui que se houvesse um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, hipoteticamente, você votaria nulo de novo. Tô certo ou tô errado? E você aceitaria um apoio de Flávio Bolsonaro, se eventualmente você vencer Flávio Bolsonaro no primeiro turno, um apoio para o segundo turno? Eu não entro numa batalha pensando em perder. Quando fui montar um partido político, todo mundo duvidou que eu consegui. E as pessoas falaram que o mais provável era eu simplesmente não ter o nosso partido montado. Também duvidaram quando a gente foi tocar o impeachment de Dilma Rousseff. E no pedido de impeachment e na montagem do nosso partido, eu não olhei para o lado e eu falei, vou montar. Eu só trabalho com a hipótese de ter partido pronto e a Dilma derrubada. Eu vou trabalhar apenas para vencer a eleição. Então, não é que eu estou me evadindo dessa pergunta. É porque essa pergunta não existe na minha cabeça. Se eu simplesmente começar a pensar assim, eu já perdi. Então, eu tenho que ir até o fim. Internamente tinha o nome do Kim, até por conta da idade, imagino que não foi escolhido. E o senhor é um nome que não tem
tanta visibilidade, está começando agora, o senhor disse diversas vezes que está indo em rádios e emissoras para tentar viabilizar o nome do senhor. O senhor é um candidato de verdade ou é um experimento do Missão? Eu sou um experimento dos meus pais, né? Me colocaram no mundo, se vai dar certo ou não, a gente vai saber até o final da vida, mas eu sou uma liderança verdadeira do grupo político com o qual faço parte. Eu fundei o meu MBL, quando eu fundei, um jovem, tinha 30 anos, e no processo de impeachment da Dilma, eu liderei inclusive parlamentares, eu fui vice-presidente do comitê do impeachment, eu fundei uma revista de cultura e política no Brasil, fundei um aplicativo que é uma rede social própria, lidero um partido político e o maior movimento político do Brasil ao mesmo tempo, sou escritor, também sou compositor, sou uma pessoa capaz e isso me qualifica a ser, enquanto uma pessoa séria, capaz de grandes realizações, um líder político do Brasil. Então, eu vou até o final nas eleições e eu lidero uma massa de pessoas sensacional. Eu lidero hoje o que há de melhor no Brasil. Onde há capital humano de qualidade, onde há uma pessoa inteligente, há um apoiador da missão. E isso está se espalhando cada vez mais. Então, não há um experimento, há apenas, vamos dizer, a constatação de que o sonho de um Brasil diferente vai dar certo, a gente vai chegar lá. Uma conversa direto ao ponto com Renan Santos, o presidente do Missão,